Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Agora, José do Egito se dá a conhecer. Ele havia ameaçado os irmãos com prisão, queria saber notícias do pai deles, que era Jacó, saber se ainda estava vivo, saber do irmãozinho mais novo, Benjamim, que era filho da mesma mãe dele, Raquel. E quando Judá, um dos seus irmãos, se prostra diante dele, implorando misericórdia e contando toda a história, nosso pai tem apenas um filho que lhe nasceu na velhice, que nós deixamos lá, chamado Benjamim. Havia um outro, mas ele morreu. Esse outro é José, e Judá nem sabe que está falando com ele. Se este menino Benjamim for afastado do seu pai, então ele morrerá de desgosto. Aí José não aguentou, pediu que as pessoas saíssem e começou a chorar. E aí ele se deu a conhecer. Eu sou José, que vendestes para o Egito. E os irmãos ficaram apavorados, temendo uma vingança, porque os irmãos haviam sido muito maus com ele. E agora que a sorte se inverteu, que eles precisavam do irmão para comprar trigo, e José tem poder de prendê-los, de matá-los, eles estão apavorados, temendo uma vingança. Mas José diz: não vos aflijais, nem vos atormenteis, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. José entendeu que o mal que os irmãos fizeram foi permitido por Deus para um bem. E o bem foi que ele, José, preparasse no Egito comida para os tempos de fome e hospedagem para toda a sua família, porque José mandará que o seu pai e toda a sua gente venham morar no Egito. Então aquilo que foi um mal redundou em bem. Mas isso porque José foi misericordioso. José nunca pensou em se vingar daqueles que lhe fizeram mal. Só pensou no seu pai idoso, Jacó, no irmãozinho mais novo, Benjamim, e em fazer o bem àqueles que lhe haviam feito mal. José é uma figura maravilhosa no Antigo Testamento. De todo o Gênesis, é difícil encontrar alguém que seja tão admirável no seu comportamento quanto José, filho de Jacó. José prefigura Cristo, que foi vendido, traído e, com a sua morte, salvou aqueles que o haviam maltratado. E José prefigura também São José, porque ele foi constituído despenseiro de todos os bens do Egito, e São José o despenseiro dos bens da Igreja. O Evangelho hoje apresenta a Nosso Senhor dando instruções aos discípulos. As instruções são como eles devem se comportar na sua missão. Eles têm que anunciar que o reino dos céus aproximou-se, ou seja, que Deus veio para reinar. Para que Deus reine, nós temos que dizer: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra, como ela é feita pelos anjos no céu. Este reino exige de nós uma mudança de mentalidade chamada conversão, porque para reinar sobre nós, Deus exige que nós busquemos não os primeiros, mas os últimos lugares, não as honras, mas as humilhações, não o conforto, mas o sacrifício, não a vingança, mas o perdão 70 vezes 7 vezes. E tudo isso é uma reviravolta, uma mudança de direção que exige conversão. Sem conversão, não podemos acolher o reino de Deus. E este reino aproximou-se. Esta é a pregação que os apóstolos têm que fazer. A pregação do reino de Deus e o convite à conversão, que, aliás, é o terceiro mistério luminoso. E como é que eles devem se comportar na sua viagem missionária? Devem dar de graça aquilo que receberam de graça. Devem curar doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios
e não se preocupar com o seu sustento, porque o operário é digno do seu salário. Deus vai prover, eles não têm que levar ouro, prata, nem dinheiro. Em qualquer cidade onde eles devem ficar numa casa só, hospedados, sem ficar andando de casa em casa. E ao entrar na casa devem desejar a paz. E se a casa for digna da paz, receberão a paz. Se não for digna, a paz voltará para eles, porque a paz é algo de tão concreto que não pode ficar perdido. Ou ela fica na casa, ou ela volta para o pregador. E se alguém não vos receber e não quiser escutar a vossa palavra? Aí a coisa é séria. Jesus manda que, nesse caso, os discípulos, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam a terra que ficou presa na sandália, sacudam a poeira do sapato. Por quê? Porque a terra que não acolheu os missionários não acolheu o próprio Jesus e não acolheu o próprio Pai que enviou Jesus. Esta terra se tornou uma terra impura, uma terra indigna de estar pregada nos sapatos dos missionários. Portanto, eles têm que sacudir a poeira dos pés. E esse gesto simbólico significa que aquela terra, aquela casa ou aquela cidade são amaldiçoadas. Em verdade, eu vos digo, no dia do julgamento, no dia do juízo, as cidades de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades destruídas pelo fogo por causa da imoralidade sexual, serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade que não vos acolher. Ou seja, o pecado de não aceitar um missionário, de não ouvir a palavra que Deus quer nos dar por meio de um outro, é um pecado muito grande. Sobre poucos pecados, Jesus se revela com tanta dureza. Um deles é o pecado de escandalizar os pequeninos. O outro é o pecado de profanar a casa do seu pai. Um terceiro é o pecado de não receber aqueles que ele envia para anunciar a salvação. Temos que pedir a Deus que afaste de nós esses pecados, que nós sejamos acolhedores àqueles que nos vêm corrigir, ensinar, plasmar, indicar o caminho, porque eles são enviados de Jesus. E que nós mesmos, que fomos no nosso batismo e sobretudo na nossa crisma, enviados para pregar, não sejamos infiéis a esta missão, mas preguemos mesmo contando com a possibilidade de sermos rejeitados como o próprio Jesus foi, e que nem por isso deixemos de amar aqueles que nos rejeitam, mas que sirvamos de salvação para eles, como fez Jesus e como antes dele havia feito José do Egito. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.